Aí botaram cachorrões em volta da gente, a gente andou empurrando os caminhões, fizemos tudo para a guerra poder voltar para trás, continuar atrás. Aí depois que chegamos no ponto que chegaram perto de um trem, botaram todo mundo, gente do trem, e levaram a gente para o segundo campo de concentração, se chamava Majdanek. Ainda na Polônia? Cidade, na Polônia, é Lublin. É uma cidade grande de Lublin. Levaram para Majdanek. Em Majdanek era 7 crematórios. Lá mataram e tudo. Como eu era pequena e queria trabalhar, eu mostrei a satisfação do trabalho, aí eles me botaram perto daquele negócio onde que mataram a pessoal, para botar no crematório. Aí me deram um alicate para eu andar entre os mortos e arrancar os dentes de ouro. E ficaram me acompanhando nisso aqui. E eu não... Aí um judeu lá que estava ainda vivo disse: arranca meu dente, mas não disse que estou vivo. Ele não escutou nada. Que loucura isso. E eu estava trabalhando nessa aqui há bastante tempo. Depois me levaram para outros lugares para trabalhar, nos barracões e tudo isso aqui. Eu trabalhei lá, depois tiraram a gente de lá, estavam os americanos começaram a se aproximar e os russos também. Aí me levaram a gente de lá, de trem. Fomos, acho que quase 20 dias de trem. Não sei onde que chegamos aqui, que se chama Auschwitz. Em Auschwitz. Com aquela frase na porta terrível, né? Do trabalho liberta. Tinha lá Birkenau, Budzi, Dachau e Auschwitz. Aí chegamos lá, ficamos lá. Aí marcaram a gente. Fiquei marcado com esse número aí. 18.534A, série A. E de lá nos de lá eles tiraram a gente, fizeram grupos, e os grupos mandaram a gente para um lugar que se chamava Laura-Hütte, um lugar da Alemanha onde que estava fabricando canhões e aviões. E lá botaram a gente para trabalhar, me botaram lá para eu aprender no torno de tudo. Eu aprendi rapidamente tudo isso aqui, como um serralheiro, né? Aí que ano era, mais ou menos? Nessa altura já era... Bom, já era 44? Nem chegou ainda a 44. Ah, não? Não chegou. Chegou a 43, alguma coisa. Aí eu estava nesse campo aqui, eu trabalhei, a única pessoa que me considerou foi um engenheiro de lá, que ele controlava todo o material que estava saindo para a guerra. Só ele que aprovou. Ele disse que pode sair, pode sair. Quando ele disse que não pode, não sai. Aí ele tomou tanto... Quer dizer, ele tinha uma confiança em mim, uma certa confiança, que eu aprendi todas as coisas que ele estava fazendo, como os canhões e tudo. Ele tinha a confiança disso. Olha aqui, essa aqui vai ser outro engenheiro aí. Falou e isso. Quando ele também estava com pena de mim, que todo dia de manhã, quando ele chegou, ninguém podia saber. Eu tinha as ferramentas, a chave dos ferramentas da caixa de ferramenta. Então, todo dia de manhã, quando ele chega, ele me deu a chave para ir lá para trazer as ferramentas. Mas ele foi lá antes para deixar a chave lá e deixou 2 sanduíches para mim, quando eu apanhar as ferramentas para eu poder comer. Agora, o Alexander, esse pessoal todo que tomava conta dos campos de concentração eram todos da SS. Era SS e era exército também. Exército regular também? Exército regular também. Tinha gente até dentro do campo que não podia confiar. Tinha até alemães lá dentro também. E tinha também o problema dos capô, né? O capo. Essa aqui era a pior de tudo. Essa aqui eram húngaros. A maior parte eram húngaros que
que viraram capos e eles entregaram a gente, né? Alexander, uma outra coisa que eu queria perguntar a você, porque eu tenho impressão, aliás, baseado em dados históricos, que a Polônia da época também era extremamente antissemita, não era? Era antissemita, mas não era, guetos, não era tanto, mas os alemães eles provocaram para criar problemas, para procurar mais judeu. Quer dizer, era um antissemitismo que já havia e que eles estimularam. Né? Eles não estavam tanto, mas depois que os alemães mataram até polonês, então eles provocaram isso aqui para ficar mais enérgico, para matar judeu. Você sabe que tem um documentário muito bonito sobre um artista judeu-alemão, chamado Kurt Geron, que era ator e diretor de cinema e de teatro, que foi para Theresienstadt, e de lá foi na última leva, foi a última pessoa a sair de Theresienstadt e ir para Auschwitz, e ele foi executado, eliminado, um dia antes do Himmler ordenar total parada nos crematórios e na execução dos judeus, porque os aliados já estavam ganhando a guerra. Mas aí que está, que os aliados se aproximaram cada vez mais. E a gente a gente tinha que andar em comida não tinha. A gente tinha que até os cascos de batata que os alemães jogaram fora, a gente pegou, cozinhou e comeu. Botamos fogueiras aí para comer. Com que idade você foi para os campos? 9 ficou anos. Até que idade? 9 anos. Saí com 14, com quase 15 anos. Quando eu cheguei no último campo, quer dizer que a gente chegou, a gente levaram de volta, a gente chegou de novo até Tchecoslováquia. Nessa cidade se chamava Greditz. No Greditz era um quarantino de vários campos de concentração, que a gente passou pelo Dachau, pelo tudo isso aqui, mas a gente passou tudo rapidamente. Dachau é na Alemanha já, né? Dachau já passamos por tudo rapidamente, mas chegamos se chama Dresdenstadt, um negócio. E lá lá ficamos naquela quarentena até os russos chegaram. Tem uma história dos russos devido ao seu estado físico, à sua magreza. Essa aqui é boa, vou continuar. Aí que os russos, quando chegaram, eu estava tão magro e acho que parece que já tinha uma doença em mim, mas eu não sabia de doença, né? Mas eu estava tão magro, tão esqueleto, que podia contar cada osso, cada veia na minha mão. Quando os russos entraram, quando me pegaram ali, eles olharam para mim, aí chegaram até perto de mim. Você está vivo? Aí eu disse que estou vivo. Aí, levantei. Estou vivo. Aí eles ficaram tão curiosos comigo de curiosidade de ver. Poxa, não é possível, não posso acreditar. Vendo tudo que eu estou vendo aqui, eles ficaram, até os coronéis lá chegaram, não, vamos botar ele no quarto aqui, botar banho, botar roupa nele e tudo. Aí, tá bom, eu estava satisfeito que me trataram bem, me fizeram banho quente e tudo, um esqueleto, tudo. E que doença você tinha? Ainda não sabia de doença. Sim, mas eu já tinha doença tifo, 2 tipos de tifo. Tifo de mancha e tifo de barriga. Bom, essa história está tão fascinante, ainda tenho coisas para perguntar, tanto que eu vou continuar, vou me estender no 5º bloco para perguntar o encontro dele com os russos. Enfim, vocês já vão ver daqui a pouquinho. Tá, Willem, a vinheta.